Economia e Agora está no ar aqui no canal Viver Brasil e a gente falando sempre do que interessa sobre a economia. Seja o seu bolso, seja o comportamento, seja a presença no mercado de trabalho, temas diversos, economia e agora. E agora eu recebo a Januária Simões, ela é gerente de projetos da Progelete. E a gente vai falar no programa de hoje sobre liderança feminina. Eu quero te agradecer demais, Januária, pela sua presença aqui, pela primeira vez aqui no programa. Satisfação recebê-la. Isso. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço o convite e o espaço para a gente falar de uma pauta tão importante, né? Pois é, e quando a gente abre um programa falando, anunciando uma mulher e colocando ela num cargo de importância dentro de uma empresa, na gerência, a gente já está avançando bastante nisso. Com certeza. Mas a gente tem um dado de que a liderança feminina, ela aumentou, mas ela precisa aumentar mais, né? Muito mais. E o que a gente tem de cenário hoje? O que a gente tem de cenário? Até começar o programa com um dado que é muito importante. A gente acompanhou agora recentemente a posse, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último 1º de janeiro, e a gente acompanhou, né, uma cerimônia muito bonita e tudo mais, mas uma situação que mostra um pouco o que a gente pode melhorar. Dos 37 ministros, apenas 11 são mulheres. É um avanço porque a gente tem mais ministras do que todos os outros presidentes já tiveram, mas a gente pode avançar mais. Podemos. O que está faltando para avançar? Bom, eu vou trazer isso um pouco para Januária. E a gente vai discorrer sobre a liderança e como que eu penso nesse papel da mulher frente ao mercado de trabalho, frente a todas as esferas, economia, social, enfim. Januária, mulher, 41 anos, brasileira, esposa, mãe, gerente de projetos e inúmeras outras funções. Toda a minha trajetória profissional, ela foi embasada em objetivos claros, e muito extensos ao longo do percurso profissional, transformação de uma menina para mulher, o entendimento de como que tudo aquilo acontecia frente a uma profissão, já que tem uma raiz, né, tradicional e tendenciosa a masculino, tendenciosa a um mercado mais robusto em que os homens sempre imperaram, que é a engenharia civil, construção civil. Uhum. Diante disso, me deparei por inúmeras vezes com mulheres extraordinariamente inteligentes, bem dispostas e incríveis em papéis que poderiam ser ocupados em momentos que não conseguiram por não terem voz ativa. Voz ativa dentro de uma equipe talvez mais robusta masculina, dentro de uma equipe talvez que não quisesse uma mulher imperando, liderando, desculpa. Uhum. E isso faz com que a mulher tenha que se expressar e se posicionar de forma mais rápida e de maneira mais incisiva do que os homens. Isso é desgastante. Uhum. Isso é desgastante quando a gente traz isso para o feminino, né? O que faz com que a gente, para trazer um cenário melhor hoje, as mulheres vêm buscando, né, a rede feminina, uhum, trazer aí um networking feminino, buscar lideranças em áreas diferentes e que se consolidam no mesmo assunto, no mesmo momento, para que tenham força, engajamento e voz para a chegada, onde quer que seja, né? De novo repetindo, social, econômico, em todas as esferas do mercado corporativo, do mercado fora do corporativo, dentro de casa, na gestão familiar. Então, ter uma rede, conversar com outras mulheres, entender como elas atuam em esferas diferentes, dá mais força para que elas consigam chegar em posições de liderança. Agora, o interessante, né, que na construção civil, né, a entrada da mulher na construção civil, eu acho que quando a mulher começa a ocupar espaços que eram muito masculinizados, ela muda o meio, né? Então, por exemplo, você vê as jornalistas esportivas
que elas entraram no mercado e muitas são, né, fizeram aí, posso citar Edmar Oliveira, Adriana Spinelli em Belo Horizonte, são duas jornalistas que começaram lá atrás, abriram espaço para outras mulheres, até a forma no contato com o vestiário, com a forma de lidar no vestiário muda. Eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem no passado e entrar dentro de uma obra, acompanhar uma obra para fazer um vídeo. E eu via que como a liderança que estava nos acompanhando era uma mulher, você via que o projeto da obra, ela tinha uma organização ali, pensando já nos dois públicos, já não é uma coisa tão masculinizada. A gente pode dizer que a entrada da mulher hoje, com a liderança nos processos de construção civil, a gente faz com que a mulher que em qualquer esfera, seja na esfera de uma gerência, seja na esfera de um CEO de uma empresa, ou seja a pessoa que está começando ali como pedreira, como ajudante de pedreiro, como eu vi várias nas obras, ela se sente mais à vontade? Com certeza o cenário mudou. Né? As mulheres ocupando esses espaços dentro da construção civil levaram para a área, né, civil, seja dentro de escritório, incorporadoras, construtoras e canteiro de obra, uma leveza maior e uma organização mais acentuada do que acontecia antes. Hoje a gente tem um cenário um pouquinho diferente na construção civil. A gente já esbarra com mulheres ocupando cargos, né, relativamente expressivos dentro de organizações de construção que antes de maneira alguma eram ocupados. A gente esbarra muito em mulheres engenheiras de obra, de grandes obras, a gente fala de obras de 50 mil metros quadrados, obras de 100 mil metros quadrados, em que o engenheiro gestor é uma engenheira gestora, né? Já não é mais aquele engenheiro gestor. A gente fala de grandes escritórios de arquitetura, grandes escritórios de engenharia, eu trato até a Progelete também, que é aí, né, a minha área de atuação, com mulheres à frente de desenvolvimento, engenheiras encabeçadas em projetos de alta complexidade. E isso, falando da mulher nessa atuação, com certeza ela traz uma leveza, ela traz organização, ela traz uma humanização para uma área que é muito dura, né? Que é muito ríspida. É uma área de exatas, um controle de custos, um controle de suprimentos, um controle ali muito logístico de tudo. Então, a mulher chega com outro olhar, ela chega de uma forma diferente, trazendo o mesmo resultado, mas com um processo mais leve. Então, a chegada das mulheres em pontos mais altos da construção civil, com certeza está sendo um ganho enorme. E essa chegada na liderança também faz com que lá na ponta da formação também as mulheres se sintam incentivadas, né? Se você entrasse numa sala de engenharia há 10 anos, você não encontraria o mesmo número de mulheres que hoje, eu não vou dizer que está 50%, mas está bem próximo, né? Não está 50%. A gente fala aí de talvez algo em torno de 30% a 35%. Isso. 30%, 70% masculino, o homem, né, a mulher, enfim. Mas vem mudando e exatamente isso que você falou. Essas lideranças na ponta, em alto escalão, vem refletindo de forma assim, muito significativa quem está lá no operacional, quem está começando, né? Seja começando no desenvolvimento de projetos na área de engenharia, seja começando no canteiro de obras, seja começando na área de suprimentos, mas em toda a cadeia da construção, essas lideranças femininas com certeza vêm mudando o cenário da ponta. E essa mudança, eu sei que a sua área é uma área específica, mas é claro que o encontro de liderança, o estudo de lideranças acaba sendo um estudo de todas as áreas, e por mais que você não tenha um conhecimento de determinada área. Hoje, tem áreas que ainda precisam ter um olhar ainda mais aberto para ter uma liderança feminina? Tem alguns espaços que ainda são mais fechados? Eu acredito que sim. Tem alguns espaços que talvez assim, as mulheres não tenham conseguido chegar ainda com tanta clareza e veemência. Vamos falar aí do espaço, vamos falar dos investidores, né? Não vou nem falar investidores, mas o mercado
financeiro é um mercado que as mulheres ainda têm uma dificuldade de fala. Já mudou, né? Mas chega ali com uma dificuldade maior. Eu sempre vou e volto para a construção civil, porque eu nasci praticamente na construção civil, e é uma questão latente ter a mulher dentro de uma área, como se diz, né? Como já havia dito, tão tradicional e tão masculina. Mas levando assim para áreas, buscando, para mim, o mercado financeiro é um mercado que ainda, talvez, eu posso não estar certa no que eu esteja falando, mas talvez tenha uma carência aí de lideranças femininas. A gente ainda precisa de mais. Interessante. A gente tem dados aqui interessantes que mostram que a participação feminina ela cresceu 120% entre 2007 e 2018. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, aponta que o mercado apresenta apenas 13% composto por mulheres, ou seja, tem um espaço ainda muito a ser abrangido ainda, né? Ser colocado em prática, né? Com certeza. Falar de 13%, né? É um mercado que praticamente não foi descoberto, então, né? E inclusive quando esse conselho ele pega a engenharia e a agronomia, e aí a gente tem aqui o AgroB, que é o nosso programa aqui da casa também, e a gente vê também a presença da mulher ganhando muita força. Recentemente a gente teve a secretária de Agricultura, mulher, a gente tem a presidente da Confederação do Café, mulher, ou seja, a gente também está conseguindo as lideranças no que diz respeito ao agro, o que quer dizer, o agro que é propulsor aí desse mercado, da economia brasileira, tem a presença da feminina. É perfeito. Eu tenho, claro, falando dessas interfaces da minha atuação com outras áreas, né, a gente... Nessa troca de informações em áreas diferentes, eu tive a oportunidade de atuar no Triângulo Mineiro, construção civil, e sempre esbarrando com mulheres também da área agro. Né? Algumas, poucas. Mas trazendo para essa informação que você nos colocou agora, realmente o agro ainda é um espaço a ser conquistado nas grandes lideranças femininas. Eu vou falar ainda que estava no Triângulo Mineiro, que é uma fortaleza, né? No agro. A força do agro em Minas. A força do agro, isso. Esbarrei com poucas lideranças por lá. Januária, a gente vai para um breve intervalo. Pode. Na volta eu quero abordar um pouco além dessa questão da liderança, mas a mulher ainda ganha menos no mercado de trabalho. Qual que é a análise que a gente faz tanto na área da engenharia quanto na área como um todo? O que a gente pode fazer, na sua opinião, como uma liderança feminina? O que a gente pode mudar nesse processo? Só que no intervalo a gente vai acompanhar tudo que está acontecendo aí, viu, gente? No intervalo, informações importantes para todo mundo. A gente volta rapidinho aqui no nosso canal Viver Brasil, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para você. Economia, e agora?